Você já sentiu que está pronto para algo maior, mas algo dentro de você insiste em te segurar? Já teve a sensação de que poderia mudar sua vida se apenas conseguisse dar o primeiro passo certo? Hoje, você vai descobrir o que precisa eliminar para finalmente mudar de vida. Coisas simples, mas que fazem uma diferença enorme e que podem mudar tudo se você realmente prestar atenção. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender neste vídeo pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Antes de seguirmos, só te peço duas coisas. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda o meu conteúdo a alcançar mais pessoas. Agora sim, vamos começar. Você já parou para perceber o que realmente te impede de mudar? Não são os problemas, não são os outros, nem as circunstâncias ao redor. O que te paralisa está dentro de você. São correntes invisíveis, silenciosas, que você nem percebe que carrega, mas que te puxam para baixo a cada passo. Elas aparecem em forma de pensamentos. Não estou pronto. Isso não vai dar certo. Amanhã eu começo. São sussurros que se repetem como um mantra, tão convincentes que você acredita neles sem perceber. E enquanto acredita, não se move. Cada oportunidade que passa, cada porta que se fecha, cada chance desperdiçada, nasce dessas correntes silenciosas que você alimenta todos os dias. Essas correntes são traiçoeiras porque não machucam, não assustam, não gritam. Elas seduzem com conforto, fazem você se sentir seguro em não agir e no processo roubam a sua vida. Imagine estar preso em uma sala invisível. As paredes são feitas de medo, insegurança, excesso de preocupação. A cada dia, você anda em círculos, cansado, frustrado, sem perceber que a chave está na sua própria mão. E o pior, quanto mais tempo você passa preso, mais forte cada corrente se torna. O que antes parecia apenas hesitação, agora se transforma em rotina, em desculpa permanente, em identidade. Você não é mais aquele que quer mudar. Você é aquele que espera, que adia, que se convence de que está tudo bem ficar parado. Mas aqui está a verdade dura e libertadora. Essas correntes só têm força porque você permite. Elas não estão lá por acaso. Você as construiu pedra por pedra, pensamento por pensamento. Reconhecer isso é o primeiro passo para se libertar. No momento em que você olha para dentro e vê essas correntes pelo que realmente são, ilusões que roubam energia e tempo, algo muda. Você sente a pressão diminuir. Você percebe que o caminho estava sempre à sua frente, mas você não podia enxergar por estar carregando peso demais. E é exatamente esse despertar que marca o início da mudança. Porque, antes de agir, antes de mudar sua vida, você precisa ver claramente o que te mantém preso. Só assim a transformação deixa de ser um desejo distante e se torna possível. Se as correntes invisíveis são o que te prende, é preciso entender como elas são forjadas. E na maioria das vezes, elas nascem de uma fonte bem próxima. As mentiras que você mesmo conta para si. Histórias que soam como cautela, como prudência, mas que, na realidade, não passam de mentiras repetidas tantas vezes que se transformam em verdades dentro da sua mente. Você diz que não é o momento certo, que precisa estar mais preparado, que ainda falta alguma coisa para começar. E assim, a cada desculpa, constrói uma muralha em volta de si. Uma muralha invisível, mas sólida o bastante para te manter parado. O curioso é que essas mentiras não nascem de fora. Não são os outros que te impedem. Elas vêm da sua própria voz, suave, convincente, aparentemente lógica. Uma voz que se apresenta como amiga, mas que, na verdade, é a maior inimiga da sua evolução. Porque ela não te ataca com violência. Ela te embala com conforto, e o conforto é a armadilha mais perigosa de todas. Quantas vezes você já se pegou dizendo, quando as coisas se acalmarem, eu começo, e percebeu mais tarde que as coisas nunca se acalmaram? Quantas vezes jurou a si mesmo que, quando tiver mais tempo, eu faço? E de repente, o tempo escorreu pelas mãos sem que nada tivesse mudado. Essas mentiras têm um efeito anestésico. Fazem você acreditar que está apenas aguardando o momento ideal, quando, na verdade, está apenas congelado. Você se convence de que ainda não age,
porque não pode. Mas no fundo, a verdade é que você não age porque não quer enfrentar o desconforto de tentar. E é exatamente esse o ponto. Viver esperando o momento certo é a forma mais elegante de desistir sem admitir. É abdicar do controle da própria vida de maneira silenciosa, escondida até de si mesmo. E quanto mais você repete essas justificativas, mais elas se enraizam, viram crenças e as crenças moldam o seu destino. O preço dessas mentiras é alto. Elas roubam o seu tempo, e o tempo é o único recurso que nunca volta. Cada dia que passa acreditando nelas é um dia a menos para construir a vida que você deseja. O amanhã que você espera nunca chega, porque ele sempre será amanhã. E no fim, quando olhar para trás, não será a falta de oportunidades que vai te assombrar, nem os obstáculos que surgiram no caminho. Será a consciência de que você mesmo foi o carcereiro que trancou a porta e jogou a chave fora. As mentiras que você conta a si mesmo são o veneno mais doce. Mas, como todo veneno, elas destroem por dentro, lentamente, até que não reste energia para mudar. E se você realmente deseja se libertar, precisa encarar aquilo que alimenta todas essas histórias falsas: o medo. Ele é o grande autor por trás dessas narrativas. E enquanto não for exposto, continuará te controlando. As mentiras que você conta a si mesmo têm uma raiz comum: o medo. Ele é o inimigo silencioso, o mestre que puxa as cordas por trás das desculpas, o verdadeiro autor das correntes que te mantém preso. Enquanto você acreditar que controla sua vida, na verdade, é o medo quem dita suas decisões. O medo não precisa gritar, ele sussurra. Ele aparece quando você está prestes a dar um passo importante e te convence a esperar mais um pouco. Ele surge quando você tem uma ideia ousada e logo sopra no seu ouvido. E se não der certo, ele se disfarça de prudência, de cautela, até de racionalidade. Mas por trás dessa máscara só existe paralisia. O que o medo mais teme é a ação, porque agir é a única coisa capaz de revelar que ele nunca foi tão poderoso quanto parecia. Enquanto você não se move, ele cresce. Enquanto você adia, ele se fortalece. Mas no momento em que você enfrenta, a ilusão começa a ruir. Pense em quantas oportunidades você já perdeu porque acreditou que não estava pronto. Quantas vezes desistiu de algo que poderia ter mudado sua vida porque o medo pintou um cenário de fracasso em sua mente. O medo é um artista habilidoso. Ele desenha catástrofes que nunca existiram, cria monstros no escuro que desaparecem quando você acende a luz. E o mais cruel é que ele não precisa vencer para te derrotar. Basta te convencer a não tentar. É assim que ele escraviza. Não por meio da derrota, mas pela ausência de batalha. Você não perde para o medo porque falhou. Você perde porque nunca se permitiu começar. É por isso que muitos vivem uma vida inteira dentro de uma jaula invisível, cujas grades foram erguidas pelo próprio coração, porque, em algum momento, acreditaram que a dor de tentar era maior do que a dor de permanecer no mesmo lugar. Só que esse é o maior engano. A vida cobra caro de quem decide se acovardar. O medo te mantém seguro, mas seguro demais. Seguro dentro de uma rotina sem brilho, de escolhas mornas, de dias que se repetem sem paixão. Seguro, mas vazio. Seguro, mas escravizado. E talvez você ainda não tenha percebido. Cada vez que obedece ao medo, você abre mão da sua liberdade. Liberdade de tentar, de aprender, de se reinventar. Liberdade de viver. Mas para quebrar essa escravidão, é preciso enfrentar outro inimigo tão poderoso quanto o medo, a obsessão com a opinião dos outros. Porque não basta lutar contra as vozes internas, é preciso também calar as vozes externas que ecoam dentro de você. Se o medo já é uma corrente poderosa, ele se torna quase inquebrável quando se mistura com a obsessão pela opinião dos outros. E é isso que aprisiona a maioria das pessoas, a necessidade de ser aceito, elogiado, validado. Você pode até acreditar que age por conta própria, mas quantas de suas escolhas foram, na verdade, moldadas pelo olhar alheio? Você deixa de falar o que pensa porque alguém pode discordar. Deixa de tentar algo novo porque alguém pode criticar. Desiste de um sonho porque alguém pode rir. E pouco a pouco, a sua vida vai sendo escrita não por você,
mas por plateias invisíveis que nem se importam tanto assim com o que você faz. O mais irônico é que, no fundo, ninguém pensa tanto em você quanto você imagina. Cada pessoa está ocupada demais, com as próprias dores e inseguranças. Ainda assim, você insiste em viver como se todos estivessem de olhos fixos em cada passo seu, prontos para julgar. E, ao acreditar nisso, você se cala, se encolhe, se limita. É como viver dentro de uma gaiola dourada. Por fora você parece normal, até bem-sucedido, mas por dentro, cada decisão é filtrada pelo que os outros vão achar. Você não escolhe uma profissão, escolhe a profissão que gera aprovação. Não publica o que pensa, publica o que agrada. Não se veste como gostaria, mas como esperam que você se vista. Essa é a prisão mais cruel, porque te rouba a autenticidade. E sem autenticidade, não existe liberdade. Pense em quantos projetos foram enterrados antes de nascer, porque alguém disse, isso não vai dar certo. Quantas vezes você desistiu de se arriscar por medo de parecer ridículo? Quantas vezes engoliu a própria voz, porque o silêncio parecia mais seguro do que o julgamento? A verdade é dura. Enquanto você viver, em função da opinião dos outros, a sua vida nunca será sua. Você será apenas uma sombra moldada por expectativas externas, condenado a agradar todo mundo, menos a si mesmo. E o mais cruel é que a aprovação nunca dura. Hoje você agrada, amanhã é criticado. Hoje é exaltado, amanhã é esquecido. A busca por aceitação é uma corrida sem linha de chegada. Você corre, 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 mas nunca chega a lugar nenhum. A verdadeira libertação começa quando você entende que a única opinião que realmente importa é a sua, que ser fiel a si mesmo é infinitamente mais valioso do que conquistar aplausos momentâneos. Se até aqui falamos das correntes invisíveis, das mentiras que você conta a si mesmo e do medo que te paralisa, há outro inimigo silencioso que drena sua energia e te impede de agir: o excesso. Não o excesso óbvio de tarefas ou compromissos, mas aquele acúmulo sutil de coisas, pessoas, responsabilidades e pensamentos que pesam mais do que você imagina. Olhe ao seu redor. Quantas vezes você se sente cansado, mesmo sem ter feito nada verdadeiramente exigente? Quantas vezes acorda exausto, como se a vida tivesse sugado sua força durante a noite? O excesso é sorrateiro. Ele não grita, ele se infiltra na rotina, no celular, nas mensagens, nas preocupações inúteis e nas infinitas listas de tarefas que você insiste em criar, mas nunca conclui. E o mais perigoso, o excesso cria uma ilusão de produtividade. Você sente que está ocupado, que está fazendo algo, mas, na realidade, está desperdiçando energia com o que não importa. Cada notificação que você checa, cada compromisso que não precisa existir, cada pensamento repetitivo sobre problemas que não pode resolver, consome a força que deveria ser usada para agir de verdade. O excesso também se manifesta em pessoas que você mantém por conveniência ou medo de ficar sozinho, amigos que te sugam, relações que não acrescentam, obrigações que não fazem sentido. Tudo isso pesa na mente e no corpo, roubando a clareza necessária para tomar decisões importantes. E então você se pergunta: por que não consegue avançar? Por que não muda sua vida? A resposta está no acúmulo. Quando carregamos muito, tudo fica mais difícil. Quando a mente está cheia e o coração pesado, o primeiro passo se torna impossível. O excesso engole a ação antes mesmo que ela aconteça. A liberdade, muitas vezes, começa com o simples ato de reduzir, de descartar o que não serve, de cortar aquilo que pesa sem necessidade. Menos tarefas, menos distrações, menos gente ao redor, menos barulho, menos opinião, menos medo. Porque é apenas quando a carga diminui que você encontra espaço para respirar e força para se mover. O excesso não é apenas físico, ele é mental e emocional. E enquanto você não perceber que precisa soltar, você continuará amarrado. A boa notícia é que a solução é simples, ainda que difícil: identificar o que drena sua energia e eliminar tudo aquilo que não contribui para sua liberdade, para sua ação ou para sua felicidade, precisa ser deixado para trás.
Quando você aprende a carregar apenas o essencial, percebe algo incrível. Caminhar se torna mais fácil, pensar se torna mais claro e agir finalmente se torna possível. Se até agora você percebeu o peso que carrega, está na hora de descobrir algo quase mágico, a força que nasce quando você decide cortar tudo o que não serve. A vida só se transforma quando você aprende a eliminar o excesso, não apenas o que está fora, mas também o que ocupa espaço dentro da sua cabeça. Simplificar não é fazer pouco, é fazer o suficiente para que cada movimento conte. Imagine uma estrada cheia de pedras, galhos e detritos. Cada passo exige esforço, cada passo dói. Agora imagine a mesma estrada limpa, reta, aberta. Cada passo flui, você avança mais rápido, sem esforço desperdiçado. Essa é a arte de simplificar, criar clareza e abrir caminho para a ação. Comece olhando para tudo que te consome e não te transforma. Relacionamentos tóxicos, tarefas que não levam a lugar algum, hábitos que ocupam tempo sem propósito. Tudo que adiciona peso sem gerar movimento precisa ser deixado para trás. Ao eliminar o que te sobrecarrega, você descobre que sua energia não desapareceu. Ela estava apenas aprisionada pelo excesso. A beleza da simplicidade é que ela dá poder. Um espaço livre dentro da mente permite enxergar oportunidades antes invisíveis. Cada decisão se torna mais clara, cada ação mais direta, cada passo mais decisivo. Você começa a perceber que não precisa de mais recursos, mais pessoas ou mais informações para avançar. Você precisa apenas de foco e coragem para soltar o que não serve. E simplificar também exige coragem, porque cada corte implica perda, e o medo de perder nos paralisa. Mas é preciso enfrentar essa resistência. Cada coisa que você solta é um passo a mais rumo à liberdade. Cada peso que você deixa cair é um espaço aberto para agir de verdade. No fim, simplificar é um ato de poder silencioso. Você não só retoma controle da sua vida, mas cria um terreno fértil para que a mudança aconteça. Porque o verdadeiro avanço nunca vem do acúmulo, mas da clareza. Depois de encarar o peso invisível, enfrentar as mentiras que você contava a si mesmo, olhar para o medo que te paralisava e soltar o excesso que drenava sua energia, você finalmente chega aqui, ao renascimento. Ao momento em que a vida deixa de ser uma rotina de desculpas e começa a ser uma sequência de ações conscientes. Esse renascimento não é mágico nem instantâneo. Ele nasce do esforço de cortar o que não serve, de se libertar das correntes que você mesmo construiu, de olhar para dentro e assumir responsabilidade. É quando você percebe que o único obstáculo verdadeiro sempre foi você mesmo e que, ao eliminá-lo, o caminho para a mudança se abre como nunca antes. Uma vida sem correntes é uma vida em movimento. Cada passo é decidido, cada ação tem propósito, cada escolha te aproxima de quem você realmente quer ser. É a liberdade de agir sem medo, de ousar sem se culpar, de transformar intenção em realidade. É a vida que você imaginou, mas que parecia impossível, agora acontecendo diante dos seus olhos. E aqui está a verdade que muda tudo. Você não precisa esperar o momento perfeito. Ele nunca chega. O que existe é o agora, o instante em que você decide que não vai mais se prender, que não vai mais adiar, que não vai mais se contentar com menos do que merece. É nesse instante que a transformação acontece de verdade. Então, faça isso acontecer. Comece pequeno, comece hoje. Corte o que te impede de agir. Liberte-se do excesso, do medo, das mentiras e da opinião alheia. Reescreva sua vida com clareza e coragem. Se você está pronto para se libertar de vez e mudar sua vida, comece agora. Não espere mais um dia. Não se engane com desculpas. Compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário dizendo qual corrente você vai quebrar primeiro. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada de transformação. Porque a mudança real começa quando você decide agir. E agir é o único caminho para a liberdade. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.